David, agora pronto. David, ele escuta a notícia que o filho dele, Avshalom, rebelde, de quem ele estava fugindo, morreu. Poderia se esperar que seria um alívio para ele. Afinal, esse filho estava ameaçando ele de morte. Mas ele sofreu muito com essa morte. Ele sofreu muito. E aqui o Tanakh ele conta para gente, voltando um pouquinho, quem veio e como, quem veio contar para ele essa notícia. A gente sempre tem que tentar ser portador de boas notícias. Não temos que fazer o papel de noticiar, de jornal que só conta coisa ruim. Nós temos que ser portadores de boas notícias. Se, infelizmente, Deus nos livre, tivermos que transmitir más notícias, tem que saber como e a maneira adequada. A gente aprende isso de Yaakov. No caso lá foi boa notícia, mas um detalhe importante, quando Yaakov ele ficou como quem avisou ele que o filho dele, que ele achou que estava morto por 22 anos, que ele ainda estava vivo. Foi uma neta que ela entrou cantando uma musiquinha e foi até ele captar que aquilo era verdade. Isso não pode dar um choque numa pessoa, especialmente se é uma coisa negativa. Mas então, o quem tinha matado e declarado o fim da guerra foi o Yoav, que era o general do David. Então, agora você tinha, ao lado dele, você tinha o Tzadok, o Ahimaaz, desculpa, que era aquele que veio trazer a notícia que o Davi, que o Yoav, que o tanto nome, até o Avshalom, ele iria atacar, etc. E ele fala para o general, eu quero ir lá dar a notícia. Afinal, temos boas notícias, pensemos a guerra. E o general, que foi aquele que desrespeitou as ordens do Davi, matando o filho, ele não queria que esse Cohen, Ahimaaz, ele fosse dar a notícia. Talvez o tom que ele desse não ia ser legal para ele. E ele falou, não, eu tenho aqui uma outra pessoa, aqui ele chama de Cushi. Cushi se traduz talvez como um negro, mas a esposa de Moshe também era chamada de Cushi, que a beleza dela era indiscutível. Então, esse Cushi que possivelmente era aquele, diz aqui o Midrash, aquele mesmo que se recusou para contar para o Yoav aonde estava onde estava pendurado o Avshalom. Tem opiniões que dizem que é o mesmo. E o general vira e fala para ele, vai lá e traga as notícias para o Davi. O Davi estava num local chamado Mahanaim, era um local cercado por duas muralhas, e o Davi estava entre as duas muralhas. Se precisasse fugir, ele já estava na porta. Mas aquele Cohen, ele insistiu, ele falou, não, deixa eu ir lá contar as notícias, por favor. E o general estava muito na dúvida se ele seria a pessoa ideal para contar, não preocupado com Davi, mas preocupado consigo mesmo, a maneira que ele ia contar da morte, etc. E ele insistiu, insistiu, até que o Yoav percebeu, se eu for muito firme dizendo que não, vão dizer e vão perceber que eu matei o filho do rei por interesse próprio. O que foi? O rei tinha mandado para não matar. Mas eu preciso dar uma despistada. Então ele deixou, falou, tudo bem, então vai lá. O rapaz já tinha ido, o segundo foi correndo por um caminho maior, mas era um caminho mais fácil. Ele alcança o rei junto com o outro. Então os dois estão chegando, cada um de uma direção, perto da cidade. Tinha lá um sentinela, um guardinha lá na porta, esperando as notícias da guerra. E aí ele avisa para o Davi, olha, está chegando uma pessoa. E Davi ele fala, bom, se está chegando um, é bom sinal. Porque se a gente estivesse perdendo, estaria chegando um monte. Estaria todo mundo voltando. E aí ele avista um deles, e logo depois ele fala para o Davi, tem o primeiro que ele viu foi o Ahimaaz. E depois ele vê que tem mais um. Davi fala, bom, dois não indica que a gente perdeu. Deve ser mais um trazendo boas notícias. E o primeiro que chega, então, é aquele Cohen. Ele fala para o rei, olha, queria te contar que fomos vitoriosos. O rei fica muito feliz. Mas logo ele pergunta, e meu filho? Esse Ahimaaz, ele dá uma enrolada. Fala, a guerra começou e começa, e por quê? E ele dá uma enrolada. Ele subiu no telhado. É. E aí chega, então, o segundo, aquele rapaz. E ele fala, tenho boas notícias para o rei.
sim, essa eu já sei. Next. Qual que é a próxima? Meu filho? Ah, teu filho, graças a Deus. Que assim aconteça para todos os inimigos do rei, que morram. E o rei, chocado, ele decreta, conforme Midrash, imediatamente a morte para aquele coitado. Ele só veio dar a notícia, mas que isso? Você acaba, às vezes, culpando aquele que dá a notícia, que ele está apenas sendo um portador da notícia, e, conforme o Midrash, não consta nas escrituras claramente o que aconteceu com ele, mas o Midrash diz que ele acabou perdendo a sua vida. Se realmente ele era o mesmo que tinha indicado para o Avshalom, indicado para o general aonde estava Avshalom, possivelmente a gente pode entender a morte dele. Por um lado, ele foi firme em não querer ir, mas no final ele acabou mostrando aonde estava o Avshalom. Então ele teve parte, ele teve culpa na morte do Avshalom. Então, talvez por isso ele acabou merecendo morrer. Mas os caminhos de Hashem a gente não sabe. Então seja cuidadoso quando você vai dar uma má notícia, mesmo que não é tua culpa, não é, mas a raiva às vezes vai ficar em cima de você, porque a primeira imagem que a pessoa tem daquela situação é quem contou para ela. E acaba jogando, acaba conectando as duas coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Davi então começa a entrar num luto muito intenso para um filho que queria o seu mal. E ele começa a se lamentar. Ele fala: "Meu filho, meu filho, meu filho", 8 vezes. Estava com tanta intensidade que até os seu grupo de soldados que não estavam muito preocupados com a morte do Avshalom se sensibilizaram com a emoção dele, com a perda, perda de um filho, Deus nos livre, e com aquelas 8 vezes que ele falou e eles se juntaram, meu filho, ele conseguiu resgatar o filho dele. A gente fala dos quintos dos infernos, mas tem os oitavos dos infernos. Então, ele, cada vez que foi falando meu filho, ele foi tirando ele de um desses, dos andares lá do inferno, e até que na última vez ele conseguiu, na 8ª vez, ele conseguiu tirar ele lá e trazer ele para o seu descanso nos céus. Tanta energia. E aqui é na verdade, uma exceção, que normalmente os filhos podem ajudar um pai que já se foi. Mas um pai, uma regra é que não é tão fácil esse acesso. Um filho, você veio do seu pai, você pode, como a continuidade do teu pai, você traz méritos para o teu pai, mas o pai, talvez não, é mais difícil para ele trazer isso. Mas a intensidade da reza dele, inclusive, de certa forma, ele também tinha culpa com toda essa história. Por que ele acabou perdendo esse filho? A guerra é um motivo técnico. Faltou o pulso de pai. Antes disso, Batsheva. A história de Batsheva. Tudo isso era uma consequência. Então ele assumiu sobre si a culpa e ele, com toda essa intensidade, ele conseguiu resgatar o filho dele. Então aqui já é uma coisa muito importante a gente saber que nunca é caso perdido. E mesmo quando a gente diz, enquanto a pessoa está viva, pode fazer chuva, mas mesmo depois que a pessoa faleceu, os vivos podem ajudar aquela pessoa. Por pior que seja, pior que Avshalom, aquilo que ele fez com o pai, mas uma reza com Kavaná, uma reza com muita intenção, a gente consegue transformar o destino mesmo daqueles que já se foram. O aprendizado do Kadish vem dessa... Não vem daqui. O Kadish aparece, na verdade, a história de Rabi Akiva, a história, em resumo, Rabi Akiva estava caminhando, ele viu um ser completamente queimado, como carvão. E ele fala, quem é você? Ele falou, eu já não estou mais aqui. Eu não sou dos vivos. E ele falou, e qual é a sua? Ele falou, bom, eu fui uma pessoa que fiz muitos pecados durante a minha vida, e todo dia me fazem descer aqui, cortar lenha, e ele é, se não me engano, queimado com essas lenhas. Era isso a história? Ele é queimado com essas lenhas. E Rabi Akiva ficou sensibilizado, e também ele entendeu que se ele viu aquela pessoa, era para ele ajudar. Ele falou, como que eu posso te ajudar? Ele falou, eu tenho um filho. O Rabi Akiva falou, você tem algum filho? Você deixou algum filho? Ele falou, deixei, mas ele está na mesma que eu. E ele falou, bom, deixa comigo. E aí ele perguntou para ele, como que eu posso te ajudar? Bom, se você conseguir conduzir o meu filho, trazer ele para o bom caminho, e fazer com que ele responda Amém, Yehe, Shemei, Rabá,
isso você vai me ajudar. E aí que vem a ideia do Kadish estar conectado com resgatar, ajudar uma alma que esteja sofrendo lá em cima. Sofrendo em cima ou sofrendo embaixo? Boa. Boa. E agora, o Yoav, que foi o assassino, ele volta para o rei e ele dá um puxão de orelha no rei. Ele é muito corajoso, ele tinha uma posição muito estável e muito... corajoso é a palavra. E ele chega para o rei e fala, que história é essa? O que você está chorando? Nós acabamos de ganhar uma guerra. Que moral, que agradecimento, que reconhecimento você está tendo pelos caras que entregaram a vida deles pelo seu reinado, pela sua pessoa. Você ia ser morto. Você ia ser morto. Você não pode ficar assim. David Amelech aceita, com a sua humildade, apesar que esse era o homem que matou o próprio filho dele, então ele tinha todo o interesse de manipular as coisas, mas David Amelech, ele sabia daquilo que está escrito, Kabel et haemet mimi she'amro. Receba, aceite a verdade de quem disse a verdade, não o portador. Quem diz a verdade foi Deus. Quem te lembrou da verdade foi um pilantra? Não importa, mas ele te deu um toque que é importante. Às vezes o toque vem do nosso inimigo. Às vezes o toque vem de uma pessoa completamente inesperada. Mas se veio esse toque, não para julgar quem foi a pessoa que deu. Pensa na mensagem e vê se talvez tem algo para você aprender disso. E David Amelech, imediatamente, então, ele muda a sua atitude, ele engole seco, fala, bom, isso é o meu luto particular, e realmente é um problema meu, mas eu, como rei, eu tenho que levantar a moral do povo. Então, ele realmente muda de atitude. Está escrito que ele ficou alegre, mas ele mudou pelo menos não sei se interiormente ele estava alegre. Ele mudou, pelo menos se mostrou para o povo de forma diferente. E aí David, então, agora ele reconquista, começa a voltar. E agora a pergunta é, o que fazem todos aqueles que tinham mudado de time, que tinham traído Davi? Prende, faz a anistia geral. Então, O que faz? todo mundo. Então, você tinha entre eles, como a gente falou, grandes, os Zekeinim, os anciãos do povo. Rahamim, sábios, grandes mestres, rabinos, juízes. E agora eles perceberam que Absalão morreu. E talvez estejam em maus lençóis. Então, os mais humildes e honestos abaixaram a cabeça, foram até Davi e falaram, Davi, erramos, achamos no pagado, bateram no coração, com toda a honestidade, erramos, a gente se enganou. E tem a história lá, que realmente eles foram enganados, foram persuadidos, a gente se deixou levar pelas massas. Então, esses foram um grupo. O outro grupo também fez isso, mas não com honestidade, simplesmente por salvar sua própria pele, por medo. E entre eles aparece um indivíduo, que era o Shimi. O Shimi foi aquele que não só não apoiou o Davi na hora que ele estava fugindo, ele se aproveitou da situação, agrediu o Davi verbalmente e fisicamente jogando pedras nele. Lembram? Então esse, com certeza, já ia para a forca. Mas ele era um homem inteligente, não sabe, cara, esperto, digamos assim, esperto, melhor, espertinho. E ele, então, já queria garantir a pele dele. Então ele chega para o Davi. O Davi está vindo numa procissão, está vindo lá, voltando da guerra, prestes a atravessar o Rio Jordão para entrar de novo em Israel. Esse time sai com todo um grupo de pessoas em direção ao rei Davi, e na frente de todo mundo ele desafia o rei. E ele fala, olha, rei, vim aqui pedir perdão. E se o senhor não me perdoar agora, o que vai ser? Olha aqui, está todo mundo olhando. É uma oportunidade do senhor mostrar a sua benevolência. E ele soube jogar e aproveitar do momento para salvar sua pele. E ele falou, por favor, eu não me considero um rebelde. Desconsidero o que eu acabei fazendo com Avshalom. Era besteira. Não foi grande coisa. E aí, saiba que eu estou com você. E eu sou o primeiro homem da família de Yosef, prestem atenção, da família da tribo de Yosef, que vim aqui comparecer.
seja benevolente. Por que que ele lembrou de qual família que ele era? Se nós formos voltar filme, Yosef era aquele que tinha a chance de vingar-se dos irmãos. Os irmãos venderam ele, fizeram tudo aquilo. E quando chegou na hora, o que que ele fez? Deu comida para eles, trouxe o pai, fez tudo de bom e do melhor. Então ele, espertinho, falou, olha, eu sou da tribo de Yosef. Quer dizer, lembra de Yosef. Não aqui você é de Yosef, eu sou de Yosef. Dá um jeitinho aí. E aí, ele fala para ele, então, naquela hora, David Amelach, contudo, ele concede o perdão. E aqui é uma lição da humildade de David, mas tá... De qualquer maneira, quando jogou pedra, Davi aceitou aquilo como uma punição para ele. Sim, boa. Tá, mas isso não justifica. Que a gente falou naquele capítulo, a gente tinha falado que David Amelach aceitou isso como se fosse de Hashem. Ele não ficou bravo com o Shim, pessoalmente. Mas o Shim tem que pagar as contas dele. Se alguém te agrediu, você tem que saber que isso veio de Deus. Mas isso não isenta aquela pessoa de pagar as contas. Agora, mudou o jogo, Davi teria que acertar as contas com ele. Quem estaria na posição de acertar as contas com ele era o próprio Davi. Você se rebelou contra o rei de Israel. Não é nem por mim. Eu sou o rei de Israel, representando o povo. Mas Davi Amelach, ele, apesar de tudo, ele perdoou o Shimi. Ele podia mandar matar esse time ou perdoar também, né? Ele tinha esse poder. Tinha o poder. Não, ele poderia perdoar, mas se matasse seria muito mais do que justo. Muito mais do que justificado. Mas ele concedeu para ele o perdão. Mais uma coisa curiosa que aconteceu, que quando ele volta para Israel, ele ganhou a simpatia, entre aspas, de todos. Tem uma frase de que se você tem um documento que até agora ninguém falou se ele está correto, se ele é autêntico ou não, o documento, até prova contrário, ele é autêntico. Mas se alguém argumentou e disse que ele não era autêntico, você foi até o cartório e, como chama? Você reconheceu a firma. Agora ele tem uma força muito maior. Então, Davi, ele foi ameaçado, mas ele novamente conseguiu recuperar. É igual uma corda que se rompe quando você vai fazer o nó, faz um nó duplo, ela é muito mais resistente. Então, agora o reinado dele, sem dúvida, está muito mais resistente. Mas quem não aceita o reinado dele, curiosamente, é a tribo de Yehudá. A própria tribo dele. A própria tribo dele. Aquela que foi a primeira a aceitar ele. Aquela que deu apoio para ele lá no início, em Hebron, quando ele começou a ser rei. E eles estavam com dificuldade de aceitar o David. Mas o David Amelach manda mensagem para eles com os dois Koanim, Tzadok e Aviatar, dizendo para eles que eles vão, chamando eles, apelando eles para apoiar ele, e etc. Ele vai conceder para eles paz, etc. Ele ainda manda uma mensagem para o sobrinho dele, que era o general inimigo, chamava Amassá, e ele falou, eu vou te fazer o general em vez do Yoav. O Yoav tinha matado o filho do David. Então, ele manda para ele essa mensagem. E finalmente, então, David, ele vai voltar para Jerusalém, agora com o povo inteiro reconhecendo sua grandeza, a sua força, e que o jogo quase inverteu por completo, e Hashem ajudou ele, que o Ahitofel agora tinha se matado, e agora o filho dele, que era uma ameaça, já não estava mais, e David Amelach agora se estabeleceu realmente como um rei de Israel. Eu acho que o mais incrível de tudo isso, quando a gente escuta essas histórias de David Amelach, será que aconteceram mesmo? Será que uma pessoa foi capaz de sofrer tanto? E Teilim que ele escreveu demonstra que com todo o sofrimento ele teve fé em Deus, ele tinha uma vida feliz, uma vida alegre, não tinha o que acontecia com ele não definia o seu estado de humor, o seu estado de fé. Aconteceu com ele muitas coisas, mas ele sabia o tempo todo que ele era o pastorzinho de Hashem, ele tinha que fazer o que Hashem quer dele. Se Hashem quer que eu fuja, eu fujo. Se Hashem quer que eu esteja fora do palácio, eu vou sair. Se Hashem quer que eu volte, eu volto. Eu estou a mesma, eu estou aqui para servir a Hashem, fazer o que ele quer. O próprio David, ele escreve no Teilim, e Mesak Shamayim Shamata, Yatzia Sheol Ineka. Se eu for até os céus, o Senhor está lá. Se eu for para o Sheol, para as profundezas, você está lá também. Estamos juntos. Aonde quer que eu esteja, Hashem está junto com a gente. Boa noite. Shabbat Shalom. Vai ter o Cádiz? Podemos fazer o Cádiz, claro. Boa noite, Arnaldo Mauro. Boa noite, boa noite.